Então, meu nome é Gustavo, eu sou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Coordenação Geral de Mudanças Globais de Clima. Já comecei errando aqui. Pronto. Bom, então, um rápido histórico, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido dos inventários nacionais, né, das estimativas de emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Então, sob a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, houveram algumas atribuições dadas às partes da Convenção, e entre elas esse esforço necessário que cada país fizesse de fazer a sua estimativa de emissões nacionais. Né? Mais tarde, como a gente vai ver no próximo slide, o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças globais de clima, ficou responsável por estabelecer as normas, né, os procedimentos, como que deveria ser feito para padronizar a métrica dessas estimativas. E essa obrigação de apresentar as emissões nacionais também teriam que estar sendo comunicadas dentro de um ambiente mais complexo, que é o da comunicação nacional do Brasil, as comunicações nacionais, à Convenção em Quadro de Mudança de Clima, que também incluem aí outras coisas, como as ações que os países estão fazendo para atingir os objetivos da Convenção. A gente vai ver que a Política Nacional sobre Mudança do Clima, além da própria UNFCCC, que já traz uma obrigação a mais, que a gente vai ver no slide próprio, a Política Nacional também traz algumas obrigações ao governo federal de reportar ainda com mais detalhe essas estimativas de emissões. De novo, estou aprendendo. Até o final da apresentação acerto. Então, aqui só rapidinho o histórico, né, que em 91 teve início esse programa de inventários nacionais, que tinha como objetivo desenvolver e refinar uma metodologia que fosse aceita entre todos os países, para reportar essas emissões e as remoções de gás de efeito estufa, né, as emissões de maneira líquida. E também encorajar o uso dessa metodologia pelos países membros do IPCC e da Convenção Quadro das Nações Unidas. Então, rapidinho aqui, os inventários nacionais de gases de efeito estufa, como eu falei, tinham que seguir então, essas diretrizes dadas pelo IPCC. Então, em 95 foi feito um primeiro manual, mas que já em 96 foi revisado. Então, se tornaram então, os chamados guidelines do IPCC de 96, que até hoje são a metodologia obrigatória para países em desenvolvimento a seguirem. Adicionalmente, houve o lançamento de um guia de boas práticas de tratamento de incertezas, em 2000, guia de boas práticas para a mudança do uso da terra, uso do solo e florestas, de 2003, o chamado GPG LULUCF, e, finalmente, um manual em 2006, os chamados Guidelines de 2006, que são obrigatórios para países desenvolvidos e que, como a gente vai ver mais adiante, o Brasil utiliza onde é conveniente. Certamente vão ser os guidelines necessários para serem utilizados em futuros inventários nacionais. Então, aqui mais uma vez, acho que a gente pode pular esse slide. Os princípios do inventário são, então, né, como mencionado já, a comparabilidade, a consistência temporal. Então, precisa ser estabelecido os anos das comunicações nacionais dos vários países, de forma que a gente possa ver o montante das emissões globais, também ver se globalmente estamos caminhando no caminho certo em relação às mudanças climáticas, completude, né, todos os gases e setores, a transparência, né, a gente precisa entender como esses inventários foram feitos, tem que
esses inventários, principalmente nos países desenvolvidos, onde as emissões são mais altas, precisam ser periodicamente também verificadas por comissões estrangeiras. A acurácia e o controle de qualidade também são princípios dos inventários nacionais. Então, aqui rapidamente os gases, acho que nenhuma novidade para esse público que está aqui, né? O dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorcarbonetos, perfluorocarbonos, hexafluoreto de enxofre também são reportados à parte, os gases de efeito estufa indireto. Então, aqui rapidamente sobre a comunicação nacional. Está do Brasil, mas na verdade é o genérico, né? Países listados no anexo 1. Os países chamados países industrializados, eles têm a obrigação de entregar inventários anuais e seguirem necessariamente os guidelines de 2006. Os países não listados no anexo 1, né, são os chamados países em desenvolvimento, eles têm inventários periódicos como parte de suas comunicações nacionais à Convenção. Então, os países em desenvolvimento estão agora, nesse momento, na sua terceira comunicação nacional, com o Brasil, que vai prolongar, né, como estamos vendo aqui. O primeiro inventário teve esse intervalo temporal de estimativas de emissões dos anos de 90 a 94, o segundo de 90 a 2005, e agora completamos de 90 a 2010. A gente sempre repete o primeiro ano, lembrando que cada vez que a gente faz um inventário, a gente procura a melhor informação disponível, né? Então, acontece muitas vezes de os fatores de emissão serem mais atualizados, né? Existem os diversos tiers do IPCC, dos guidelines, onde você pode utilizar valores nacionais em vez de utilizar valores default, que seriam o tier 1 do IPCC, e melhorando a acurácia do seu inventário. E toda vez que se faz isso, até para que não haja uma interpretação errônea de uma curva que se formaria se não se corrigisse os anos anteriores, então precisa se recalcular sempre a partir do primeiro ano, que é 1990. Aqui é só a listagem dos setores da economia considerados no inventário, né? É o recorte que é dado nessas estimativas de emissões, que são o setor de energia, agropecuário, uso da terra, processos industriais, que aqui não entra a energia utilizada pela indústria, né? Isso em outras metodologias se confunde muito quando a gente vê nos inventários utilizando os guidelines do IPCC, valores baixos em processos industriais, quando se usa, sei lá, GHG protocolo, outras formas de calcular as estimativas. A indústria sempre aparece com um número bem mais alto, porque lá se inclui a utilização energética, que aqui entra nesse primeiro setor energia, e também tratamento de resíduos, onde também saem não só resíduos sólidos, como efluentes, tratamento de esgoto, e também os resíduos industriais, onde uma importante fonte de emissões de metano são a indústria de celulose. Então, aqui a foto do primeiro da comunicação nacional, onde está o primeiro inventário nacional, né? Utilizou o manual de 1996, né, os guidelines de 96, e a estimativa de 90 a 94, como já foi dito. O segundo inventário, eu tinha pedido que enviassem para cá, inclusive eu preciso conversar depois com alguém da organização, que provavelmente estarão chegando amanhã, então alguns exemplares da segunda comunicação nacional para serem distribuídas no evento. Eu tentei que chegasse a tempo dessa palestra para que já fosse distribuído. Então, a segunda comunicação nacional aqui, ela já usou pontualmente os guidelines de 2006, e a estimativa, então, recalculava do período de 1990 e esticava até 2005. Então, rapidamente, sobre a Política Nacional de Mudança do Clima, né, em 2009, ela foi instituída por meio da Lei 12.187. Ela estabelecia um compromisso voluntário do Brasil, que tem essa precisão que eu ainda não compreendo muito bem, de 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. A gente não tem essa precisão no próprio exercício do inventário, mas essas projeções foram calculadas, e quanto que se
emitiria até 2020, caso todas as outras variáveis continuassem constantes e não se computassem esforços em mitigação de emissões de gás de efeito estufa. E, com base nessas projeções, se estabeleceu, então, um compromisso de reduzir as emissões em 2020. Né? Não são reduções de emissões com um ano base passado, como é o caso do compromisso assumido frente à Comissão Quadro de Mudanças Climáticas pelos países envolvidos. O decreto 7390 regulamentava, ou regulamenta ainda, né, a Política Nacional de Mudança do Clima, e nele está estimando a linha de base setorialmente, né, aqui só um pequeno quadro sobre a governança, né, que existe o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, e que é coordenado pela Casa Civil, e o Grupo Executivo, que está estabelecido pelo Decreto de 62/63 de 2007, que é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e inclui diversos ministérios setoriais. Só lembrando, entre os instrumentos da Política Nacional de Mudança do Clima estão o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a Comunicação Nacional do Brasil à Comissão Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, onde a gente publica a nossa estimativa de emissões do inventário nacional. Para fins de acompanhamento do Decreto 7390 de 2010, onde estão então estabelecidas essas metas de acordo com o compromisso voluntário assumido pelo Brasil, serão publicadas, a partir de 2012, estimativas anuais de emissões de gás de efeito estufa no Brasil. Então, isso já foi publicado pela primeira vez. Na verdade, a publicação, não o trabalho, saiu com um certo atraso, então saiu agora no meio do ano, feito por um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a estimativa anual de emissões de gás de efeito estufa, que não se confunde com o Inventário Nacional de Emissões que consta na Comunicação Nacional da UNFCCC. Nós temos essa responsabilidade de fazer as estimativas anuais agora, porém elas são um pouquinho simplificadas em relação ao que é feito, ao esforço de inventário que é feito à comunicação nacional. Então, essas estimativas, né, até 2010 já estão prontas, já estão publicadas. Eu queria ter tido elas aqui para apresentar. A gente vai ver alguns resultados nos slides, mas estarão aqui no evento amanhã para serem distribuídas. Então, aqui alguns resultados. Desculpa, esse slide, só um segundo. Aqui, perfeito. Vamos logo explicar pelo segundo slide. A gente, aqui em amarelo, por algum motivo não saiu a explicação total da legenda aqui. Energia está em azul, tratamento de resíduos em laranja, tá, não sei se vai dar para enxergar daí, ele é relativamente pequeno, porém ainda é um setor importante. Processos industriais está aqui em vermelho. E a agropecuária está em amarelo, eu não sei porque não apareceu na legenda. E mudança de uso da terra, historicamente sempre foi o componente mais importante das emissões do Brasil, e a gente percebe que desde 2005, não por coincidência foi quando começou a funcionar o PPCDAN, a gente tem uma queda brusca das emissões no setor de mudança de uso da terra. Aqui a gente projetou os valores que estavam no decreto, né, a projeção feita no exercício que foi então publicada no decreto, mostrando cada setor como estaria emitindo. Então a gente percebe que os diversos setores estão aumentando. Isso é de se esperar num país em desenvolvimento que tem uma economia ainda em ascensão, ainda tem uma população, apesar de tendencialmente indo para uma estagnação, mas ainda uma população crescente, ainda uma população numa situação que a gente pode considerar de extrema pobreza, ou a gente quer retirar essa população dessa situação de não consumo. É de se esperar que os setores continuem aumentando, especialmente energia e processos industriais.
No entanto, a gente percebe também que o total, ele reduziu. Inclusive, acho que estou demorando demais na minha explicação, ainda tem muito slide pela frente. Mas esse slide é bastante importante porque ele dá a fotografia, o secretário Carlos Klink já tinha apresentado esse slide ontem, mas acho que é bom pensar nele detalhadamente, né? Isso aqui já são dados das estimativas anuais, que apesar de serem um exercício simplificado do trabalho de inventário, ele é bastante robusto, né? Ele ainda carece de dar a precisão para os últimos anos aqui, de qual é a incerteza, mas tudo isso está sendo trabalhado agora para que no ano que vem a gente possa estar publicando os dados completos na nossa comunicação nacional. Vamos só avançar um pouquinho, então, só para continuar essa explicação também da redução de emissões do Brasil. Então, é importante notar que tem sido propagado também que aumentou a contribuição da agropecuária brasileira no fingerprinting das emissões do Brasil, ou tem aumentado o setor de energia, mas é importante notar que o maior impacto, na verdade, que gerou essa mudança na participação desses setores, se deve, na verdade, a uma redução global das emissões. Por isso a gente plotou aqui as pizzas em tamanhos diferentes para mostrar o montante de emissões, né, que aqui em 2005 eram da ordem de 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalentes e passaram para 1,25 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes em 2010. Então, o aumento da participação dos demais setores se deve principalmente à redução das emissões do desmatamento na Amazônia, principalmente. Aqui só o perfil em termos de gases, né, como a participação do setor agropecuário proporcionalmente aumentou, então também é de se esperar por conta da fermentação entérica que aumente a participação do metano. Então a gente percebe aqui um incremento percentual, mas que não necessariamente reflete um grande aumento de área. Aqui rapidamente também a evolução das emissões em relação a 1990. Aqui é importante falar, também não vamos gastar tempo demais, que eu só tenho menos de 5 minutos, mas é importante notar que o compromisso adotado pelo único instrumento legalmente vinculante entre os países de redução de emissões, que é o Protocolo de Kyoto, ele estabelecia que os países desenvolvidos, em média, iam reduzir suas emissões em 5%. Então, mesmo sem ter essa obrigação de reduzir em quantidade absoluta as suas emissões, há sim um compromisso dos países em desenvolvimento em alterar a sua trajetória de aumento de emissões. O Brasil reduziu, se a gente utilizar 1990 como ano base, a ordem de 10% de suas emissões, quer dizer, o dobro do que foi o compromisso dos países desenvolvidos em termos de redução de emissão. Então, aqui em relação a 95, a gente utilizou outros anos bases, mas acho que essa discussão agora nós não teremos tempo de ter. Evolução das emissões em relação a 2005, que então condiz com aquele gráfico de pizza que a gente mostrou há pouco tempo. Aqui a gente vê que é considerável, obviamente, porque 2005 também foi quando começou a despencar a taxa de desmatamento na Amazônia, né? Então, aqui dados das estimativas. Então, aqui, mais uma vez, na verdade, só mostrando em forma de tabela o que a gente já mostrou em gráfico. Aqui, eu gostaria de também salientar que não apenas nacionalmente a gente foi obrigado a fazer um exercício contínuo de estimativas de emissões do Brasil, a gente também, por força da convenção, agora também é obrigado a fazer esse exercício bianualmente nos relatórios de atualização bienais, né, que também não incluem apenas o inventário, mas também um descrever, né, mais detalhado, né, o que a gente chama de MRV, das ações nacionalmente aplicadas para se atingir os objetivos da convenção. E ele está previsto, então, o primeiro para ser também enviado até dezembro de 2014. É uma coisa um pouco confusa, já que é uma data que se sobrepõe ao lançamento também da comunicação nacional. Então, aqui um pouquinho sobre o conteúdo, né, atualização sobre os inventários, informação sobre ações de mitigação, incluindo uma descrição, análise dos impactos e metodologias associadas e premissas, informações sobre necessidades de suporte recebido
E o chamado MRV, né, as ações de mitigação apoiadas internacionalmente serão medidas, relatadas e verificadas domesticamente e estarão sujeitas a um monitoramento, do reporte e verificação internacional, ambas de acordo com as diretrizes a serem desenvolvidas no âmbito da Convenção. Aqui, rapidamente falando também que a gente está desenvolvendo, juntamente com outros entes no governo federal, um projeto GEF, financiado pelo GEF em execução pelo PNUMA e o MCTI, chamado Opções de Mitigação de Gás de Efeito Estufa em Setores Chaves do Brasil. Então, aqui a gente tem um componente de capacitação em que a gente está tratando também de incluir novos atores nesse exercício de inventário, capacitando uma coisa que ainda está incipiente, ainda não começou, mas que visa a capacitação de atores também nas esferas de governos estaduais e também cidade sede da Copa do Mundo, por conta de ter-se a intenção de se pegar esses grandes eventos como um exemplo de como a gente pode mitigar emissões em futuros eventos de grande porte, para estarem trabalhando também nesse exercício de estimativas de emissões nacionais, né, com um foco mais localizado nos seus estados. Também gostaria de salientar que a gente está fazendo um esforço no momento para estabelecer a plataforma de emissões de gás de efeito estufa. Isso também é uma necessidade percebida não só pelo Brasil, outros países também tiveram uma grande dificuldade com isso. Quer dizer, nós estamos agora no terceiro inventário. Não, acho que agora vai dar tempo. Acelerei um pouquinho. O que acontece? É a terceira vez que a gente faz esse esforço. Então, no primeiro, tentou-se, o maior esforço empregado, certamente, foi ir atrás do melhor dado disponível para se montar o inventário mais robusto que se tinha. No segundo, já tinha essa inovação, já se tentou utilizar metodologias mais avançadas, utilizou-se o guideline de 2006, mudança do uso da terra, no Brasil é exemplo para o resto do mundo de como tratar esse tema em termos de inventário. E agora, no terceiro, a gente percebe, agora a gente tem que estar o tempo todo recalculando as informações, vamos entender o que foi feito, então, no primeiro, e você já não tem mais as mesmas pessoas que trabalharam no primeiro atuando no terceiro, e você começa a ter dificuldade em achar aonde estão os dados, você pensa, de onde saiu esse fator de emissão? Quer dizer, essa memória institucional fica fragilizada por conta de se ter empreendido muito esforço finalisticamente e pouco na construção de uma coisa mais institucional do inventário. Isso não acontece só no Brasil, isso aconteceu em outros países também, isso é tema em painéis, quando se faz reuniões dos órgãos subsidiários da Comissão Quadro de Mudanças Climáticas. Alguns países em desenvolvimento, inclusive, tiveram perda total de alguns setores, por conta de alguns setores terem sido feitos por determinada empresa que foi contratada, ela não existe mais, sumiu, ninguém tem um HD. Enfim, é um problema de TI que a gente está agora trabalhando de uma maneira a fazer um sistema que não só se comunique com os sistemas que estão sendo desenvolvidos no âmbito da UNFCCC, do EPA americano, de outras plataformas, mas que consiga abranger ou ter um grau de detalhamento que vá muito além das obrigações dos países em reportar suas emissões, né, que também seja seja capaz de abrigar um inventário que possa ser muito mais detalhado, que possa ser muito mais desagregável, já que esse esforço é feito até por necessidade de leis locais, e também, né, não ter só esse dado passível de uma desagregação maior dentro do sistema, como também tem uma plataforma de acesso que seja também muito mais amigável, né, que permita ao usuário, no futuro, poder fazer sua própria tabulação, dizer agora eu preciso de entender se os dados existirem para o estado A, B ou C, o setor tal dos anos de 95 a 2007, fazer sua própria tabulação e poder puxar esses dados diretamente de uma plataforma disponível na internet. Então,
Eu gastei mais tempo aqui nessa explicação durante o primeiro slide, vou tentar correr um pouquinho mais, que o tempo acabou. Tá, perdão, acho que o tempo está estourado. Então, novamente, isso explicando um pouquinho mais como é o sistema que a gente está querendo desenvolver. Estou disponível para a gente conversar também a respeito. Também é uma iniciativa bastante incipiente, ainda estamos conversando com os desenvolvedores, né? A base de dados ainda não se encontra operacional. Tá, enfim, eu agradeço a atenção de todos. Peço desculpa se eu passei um pouquinho o tempo.